Morei no exterior e atualmente moro aqui, ó, no meio do mato. Mentira, pessoal, né? Eu apenas estou fazendo uma caminhada aqui no meio das canas. Aí vocês vão se perguntar, quem faz caminhada no meio das canas, né? Bom, mas isso não é o foco do vídeo. E hoje eu vou falar pra vocês como foi, sempre que eu morei fora, o país que eu morei, né? A cidade, né? O idioma, as pessoas que eu conheci. Enfim, tudo nesse vídeo. Não sai do vídeo, senta a bunda aí na cadeira e assiste o vídeo até o final, que é apenas 10 minutinhos, né? 10, 15. Bom, vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, eu morei na Itália, né, por 3 anos, né, numa cidade no interior, né, chamada Caselle di Pressana, né, mas a cidade, assim, em si mesmo, era Verona, né, é tipo São Paulo, interior de São Paulo, entendeu? E assim, eu fui pra lá, primeiramente eu já ia, né, pra Itália antes, né, ou seja, anos antes eu já ia, assim, uma vez no ano, sabe, nas férias escolar. E aí acabou que eu fui com a minha mãe, meu padrasto e uma irmã ali por parte de coração, né, podemos dizer, né? E aí, né, a gente foi porque o meu padrasto teve um câncer, né? E aí, como ele já era italiano, né, ele acabou optando por se tratar lá, porque ele confia nos médicos de lá, né? E aí a gente foi, né? Foi assim, uma baita oportunidade para mim, né? Foi uma coisa assim surreal quando eu viajei, sabe? Eu lembro que quando eu viajei pela primeira vez para a Itália, né, no caso pro exterior, tipo, eu não tinha muita noção de o que era o mundo afora, sabe? E tem um detalhe, eu fui ainda quando tinha ali desde meus 8 anos que eu já frequentava. Quando eu tinha ali uns 9 para 10, foi que eu fui morar de fato. Mas mesmo assim, sendo criança, sabe, eu já tinha uma mente muito mais pra frente, sabe? Eu conseguia entender o que estava acontecendo, raciocinar, sabe? Não era tudo brincadeira. E tipo assim, eu lembro que quando eu viajei pela primeira vez, aí, eu pensava, realmente, eu vou falar uma coisa, eu pensava que realmente o mundo era o Brasil. Tipo, assim, Itália, Portugal, Estados Unidos, era tudo no Brasil. Tipo, eu jurava que o globo era o Brasil, entendeu? Então assim, eu lembro como se fosse ontem, né? Quando eu tava lá no avião e tal. E minha mãe havia comentado, né? Vamos pro exterior. E aí aparecia a telinha, né? Lá no assento do avião, né? E aí mostrava um globo. E aí eu vi, velho, que realmente eu tava saindo do Brasil. Mas, tipo, eu não tinha noção disso, sabe? E aí, beleza, né? Foi uma baita experiência pra mim. Até então, quando eu viajei, e antes de viajar, de fato, pra morar, eu não tinha expectativa nenhuma, do tipo, o que eu vou esperar de lá e etc. Eu só pensava em uma coisa, como eu vou me comunicar, né? Até porque eu não sabia italiano, assim, tão bem. Hoje eu sou fluente, embora hoje em dia eu dou umas engasgadas, né? Porque eu não pratico. Porém, se eu praticar todos os dias, eu pego rapidinho, sabe? E assim, eu aprendi italiano aqui uma boa parte no Brasil. E quando eu me mudei pra lá, né, de fato, eu realmente aprendi o italiano, sabe? Ali na marra mesmo. Não ia ter mãe, padrasto, tio, papagaio pra traduzir as coisas pra mim, né? Então, assim, eu tinha que aprender. E quando a pessoa é criança, né, isso fica muito mais fácil, porque a mente tá ali sobrando espaço, né? Então, a gente vai colocando. E aí, assim, beleza. Chegamos em Verona, né? A gente ficou na fazenda, né? No caso, na fazenda do meu padrasto. Ex-padrasto, né? E aí, assim, a gente ficou morando lá e tal. Logo na primeira semana a gente já correu atrás de escola. E assim, na primeira semana já conseguimos um colégio, né? Eu lembro como se fosse a semana passada, meu primeiro dia de aula, né? Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui, ó. Depois eu vou dar uma pesquisa para ver se coloco. E aí, na primeira semana a gente conseguiu achar um colégio, resolver a questão de burocracia, documentação, né? E assim, no meu primeiro dia de escola, pelo fato de eu não saber também italiano, porém eu sabia ali o básico, sabe? Eu conseguia assim me comunicar. Errava muitas das coisas, porém a maioria dos alunos me ensinava, sabe? Me corrigia, não é assim que se fala, é assim,
sabe? É uma coisa que eu fiquei muito, tipo, nossa, velho. O fato de eu estar estudando com pessoas ali de diferentes países. Realmente, eu acho que na minha sala ali tinham umas pessoas de uns 5, 6 países. Era marroquino, indiano, polaco, americano, chinês, japonês. Tipo, tudo ali misturado, sabe? E tem um detalhe, a escola era pública, sabe? E assim, eu não sabia. Eu só fui descobrir mesmo que era pública, eu acho que foi recentemente. Porque o ensino era tão bom, né? Era uma ordem assim tão boa que não passava aquela sensação de ser escola pública como eu pensava que era no Brasil. Até porque eu já estudei em escola pública no Brasil também, né? Então, assim, eu consegui ver a diferença gigantesca, né? Logo na primeira semana. E foi um baita aprendizado, sabe? Tanto na parte de colégio, conheci bastante pessoas, bastante amigos que até hoje eu mantenho contato, um amigo polaco, italiano mesmo, chinês também. Então, assim, essa parte aí foi um choque muito grande para mim, né? Logo nas primeiras semanas, conforme eu fui me adaptando, aprendendo o idioma, né? Eu comecei a me soltar mais, tipo, viver a vida ali no dia a dia, sabe? Por exemplo, quando eu peguei uma bicicleta, misericórdia, eu ia bater em outra cidade e voltava, sabe? A facilidade também ali no dia a dia de você conseguir, sei lá, sobreviver com 10 euros praticamente quando eu saía, sabe? Quando eu saía assim, para dar um rolê com os colegas ou os amigos, sabe? Com 20 euros eu passava o dia. Foi uma baita experiência para mim, né? Por um certo lado ali eu me sentia até independente, porque eu tinha aquela segurança, eu conseguia fazer tudo ali sem ter aquele medo, sabe? De, ser sequestrado, ser roubado, sabe? Enfim, eu conheci pessoas, assim, muito mais velhas que eu, né? Que tem idade para ser meu avô hoje, né? Lá, que me proporcionam também experiências gigantescas que eu nunca imaginei ter, né? Eu conheci cidades, assim, que eu não imaginava, né? E algumas experiências, assim, escolares absurdas, como por exemplo, não escolar, sabe? Mas, tipo, teve uma vez que eu fazia parte ali de um catequese, não sei se é assim que se chama aqui no Brasil. Tipo, aquele grupo de igreja, sabe? Eu comecei a participar de um grupo local lá. E aí a gente foi fazer um retiro nas montanhas de uma semana. E assim, foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive, sabe? Uma semana praticamente em um hotel todo alugado, fazendo várias atividades ao ar livre, caminhada. Eu vou deixar algumas fotos aqui que eu tirei na época. E assim, foi uma baita experiência. Eu fiz escalada, sabe? Eu morro de medo de altura. Nesse caso aí foi por conta da escola, né? Então, eu lembro que quando eu fui fazer escalada era uma parede de 50 metros. E aí eu subi, mas não queria descer. E aí o instrutor pegou e falou: se você não descer, eu não vou soltar a corda pra você descer. Tipo, porque ele liberava uma cordinha, né? Pro cara ir descendo. E tinha que se jogar, sabe? Assim, pra trás. E eu morria de medo, né? E aí fiquei lá uns 10 minutos. Né? Mas beleza. Eu ia de bicicleta pra tudo que era canto, sabe? Eu vou deixar aqui um mapa de Caselle e vocês vão analisar, tipo, eu ia de Caselle pra Colônia, né? Uma experiência também que me veio em mente agora foi que todo final de ano, assim, escolar, sabe? Quando a escola acaba, tinha aquela tradição, sabe? De todo mundo ir de bicicleta pra escola. Tipo, era o melhor dia, velho. Eu lembro que no primeiro ano que eu terminei, no outro dia, eu fui de bicicleta pra escola. Chegando lá, tinha, assim, como eles já sabiam, né, que muita gente ia de bicicleta, eles já prepararam o pátio todinho. O pátio ficou tomado por bicicleta. Porque fora isso, né, todo mundo vai de ônibus normal, passa o ônibus na frente da casa e a pessoa vai. Ou vai de ônibus, ou vai de pé, ou vai de carro. Mas no final do ano, todo mundo vai de bicicleta. E aí sai e vão, assim, como é que se chama aqui?
Tipo, o lugar onde tem piscina, sabe? Essas coisas, um parque aquático. Tipo isso, né? Pra meio que relaxar, aproveitar, sabe? Alguns saem pra tomar alguma coisa, comer. No meu caso, né? Quando eu terminei o colégio, eu saí, né? E assim, fiquei ali até de tarde, né? Comemos alguma coisa, bebemos, assim, não bebida alcoólica, né? E depois fomos pra casa, foi uma baita experiência. Assim, você notava muito, sabe, a diferença do Brasil pra Itália. Tanto é que chegou um momento ali que eu tava tão acostumado já que eu comecei a esquecer o português. Realmente, sem brincadeira. Imagina, você ficar tão fluente ao ponto de esquecer a sua língua, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava esquecendo muitas coisas, inclusive até uns meses atrás eu esqueci como se falava um negócio, né? Eu chamava de muleto, que é isso aqui, né? Sendo que na verdade tem um diferentes nomes, né? Patinha, enfim. E assim, você notava realmente a diferença no dia a dia, transporte público, trânsito, mercado, preço principalmente. Nossa, uma coisa que eu tava meio que vidrado lá era comprar relógio. Tipo, esses relógios assim, sabe? Porém, redondo, sabe? Tipo, eu pegava 20 euros, 40 euros, eu ficava comprando relógio. Porque era muito top pra mim na época, né? Câmera também, eu acho que eu comprei umas 3 câmeras de... Assim, era realmente muito barato, né? Teve uma vez que eu fui no mercado e aí eu vi um forninho elétrico, né? Assim, era um forninho bem encorpado, sabe? E aí eu pensei, não, isso aqui deve custar 100 euros. Quando eu fui olhar, 40 euros. Tipo, eu fiquei impressionado, sabe? E bom, né? Conheci o Lago de Garda, conheci Veneza, andei ali de monomotor, sabe assim? Foram experiências assim muito grandes, muito que impactaram a minha vida, sabe? E assim, o que eu vi, o que eu aprendi, né, com isso foi o quê? Que não existe somente o Brasil, sabe? Tipo, vocês que já foram ou não foram, né? Pra quem foi, eu acho que vai entender, mas pra quem não foi, pode não entender o que eu vou falar agora. Que é o que? Não existe só o Brasil, sabe? Às vezes a gente acaba esquecendo que existe um mundo lá fora para o cara conhecer, para o cara explorar, entendeu? Então assim, isso foi uma das grandes lições que essa viagem me ensinou, sabe? Que eu carrego comigo até hoje, né? Não existe só esse mundo, só o Brasil, só essas pessoas, só esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, praia, não existe só isso. Entendeu? A vida é muito mais que isso. Tem muito mais lugares para ser explorado, sabe? Tem coisas que você faz ali no dia a dia, uma coisa simples, besta, mas que faz total diferença. Ou algo que faz tempo que você não faz, entendeu? Então, assim, isso foi um dos grandes ensinamentos, sabe? Conheci bastante pessoas, assim, que eu nem imaginava conhecer. Que tá comigo até hoje, inclusive já vieram aqui me visitar aqui no Brasil. Então, assim, foi uma baita experiência. Né? Até que chegou um dia, um momento, que infelizmente tivemos que voltar para o Brasil por problemas de documentações. No caso, a minha mãe, né, teve problema com a documentação dela. Então a gente achou melhor voltar, né, enfim. E aí, né, de lá para cá, desde então, conforme passou 1 ano, 2 anos que eu tava aqui no Brasil, eu nunca mais me senti o mesmo, sabe? Tipo, eu nunca mais... Sabe quando você sai, volta e não se conecta mais com aquele lugar? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não consigo mais me conectar com o Brasil, com as pessoas em si, com o estilo de vida, a qualidade de vida, sabe? No geral, porque lá você tem uma qualidade de vida muito top. Não importa se você ganhava X ou ganhava Y. Não tinha isso, sabe? Às vezes só, assim, pra mim mesmo, só o fato de eu estar ali pedalando, de boa, sossegada, ir ali no mercado, sei lá, comprar uma Pringles, não ter que pagar 12 reais, né? E pagar, sei lá, 2 euros. Pra mim isso já é tudo, sabe? Mas, tipo assim, desde o dia que eu vim pra cá, velho, e passou o primeiro ano
comigo aqui, etc. Véi, não me desceu, até hoje nunca me desce, sabe? E assim, eu ainda assim, claro, planejo voltar pra lá, né? Quem sabe em breve no canal, né? E assim, eu acho que só quem realmente viajou ou até morou vai entender o que eu tô falando, sabe? Porque lá fora é uma realidade totalmente diferente, você vê tudo ali alinhado, tudo funcionando, né? E aqui não, né? E bom, e também teve uma experiência, né? Umas duas experiências. Uma foi quando eu conheci um amigo meu, né? Que tem dado para ser meu avô, desde a época até hoje, né? Que ainda mantenho um contato com ele. E uma outra experiência foi quando, né? Quase teve uma briga ali. Primeiro, eu conheci esse meu amigo, né? Quando eu tava andando de bicicleta ali pela minha cidade mesmo. Só que do lado ao contrário da pista, sabe? Mas eu tava fazendo isso de propósito, porque ao invés de eu ir na mão certa da pista, eu ia na mão contrária, por quê? Porque pra mim ver os carros que estavam vindo, entendeu? E não os carros que vêm por trás de mim e eu não ver. E aí ele tava passando também, ele falou, não é daí dessa parte, é dessa parte daqui, né? E aí beleza, né? Eu continuava não entendendo, porém entendendo, né? E aí beleza. Passou um dia, 2 dias, eu fazendo a mesma coisa, né? Até que ele ali me convidou pra ir na casa dele conhecer. E aí descobri que ele morava ali perto de mim e tal. E aí, velho, foi uma amizade assim que me ensinou muito. Aprendi muitas coisas com ele também. Mantenho contato com ele até hoje, né? E a segunda história foi quando eu também, nesse mesmo ritmo, né? De o quê? Eu tô do lado contrário. E aí passou um carro e buzinou. E eu levantei a mão, fiz, né? Só que aí eu acho que ele pensou que eu tinha dado o dedo, né? E aí o cara fez o retorno, voltou, velho. Puta merda. Voltou. Eu já tava perto da casa do Terêncio, né? Que no caso era o meu amigo. É o meu amigo, né? E aí pararam do meu lado e eu parei. Puta, meu Deus do céu, me arrepiei. E aí, eu olhei assim, aí eu falei, sim, tinha 3 mulheres no carro e um homem. Aí eu falei, sim, e eles ficaram calados. E eu falei, escusa, que é desculpa, né? Sendo que eu não entendi, velho, não entendi, porque eu só levantei a mão. Não sei se eles pensaram que eu tinha dado o dedo, sabe? E assim, velho, nossa, nesse dia eu já tava, tipo, a 2 casas da casa do Terêncio. E aí nesse dia eu peguei, fiz o retorno e voltei pra casa. Mas assim, velho. E aí beleza, falei escusa e eles fizeram o retorno e foram embora. Até hoje eu nunca entendi isso, sabe? Velho, é muito engraçado, ó. Você passa por diversas situações lá inesperadas, né? Porém, é uma boa experiência. Eu espero muito que vocês que estejam assistindo esse vídeo, né? Queiram ir, né? Não pra Itália em si, sabe? Mas tipo qualquer outro país, seja pra conhecer, seja pra morar, porque vale muito a pena, né? E o vídeo vai ficando aqui pra vocês, né? Se vocês gostaram desse meu relato de como foi morar na Itália, né? Se inscreve no canal, deixa o like, vamos chegar, né, a 1.000 inscritos e em breve mais vídeos pra vocês aqui relacionado a esse novo tema, né? Que é o fato de ter morado no exterior e etc. Como eu aprendi italiano, né? Se inscreve no canal, deixa o like, escreve o que você achou e fui!